E depois de termos sido brindados com o anúncio da chegada do novo Sumo Pontífice, eis que cá estamos para meditar, como de costume consigo, a Palavra de Deus. E continuamos a escutar a Palavra de Deus narrada pelo evangelista São João. No Evangelho de hoje continuamos no capítulo 6, nos versículos de 52 a 59. Naquele tempo os judeus discutiam entre si: como pode Jesus dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como dos vossos pais que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Assim falou Jesus ao ensinar numa sinagoga em Cafarnaum. Cafarnaum, lugar tenebroso, lugar de confrontos, mas também lugar de ensino, lugar da afirmação e da autenticidade de Jesus, que nada teme, que enfrenta todos os medos, enfrenta todas as setas apontadas, todas as setas maliciosas apontadas contra ele, porque sua missão exclusiva é anunciar a palavra de Deus. A primeira ideia que temos é que quando Jesus fala do pão sem se apontar a si mesmo, parece um discurso agradabilíssimo aos judeus. Parecem gostar, pois compreendem que o pão lhes é tão acessível, o pão está tão próximo deles. Mas quando Jesus começa a falar que Ele é o pão, aí começam os constrangimentos. Como pode Ele dar-nos a comer a sua carne? É escandaloso, não é? Que um homem composto pelos mesmos tecidos fisiológico-biológicos, um homem cuja história lhes era tão palpável, tão conhecida, se apresentar diante deles como aquele que dá a vida. Esse é precisamente o escândalo para os judeus, que para viverem, Jesus lhes diz que para viverdes precisais de aderir à minha pessoa. Precisais de acolher-me em vossos corações. Precisais de alimentar-vos de mim. E Jesus não falava do pão que se mastigava, não falava de esquartejar a sua carne e colocá-la numa panela e cozê-la e depois tomá-la, mas falava da sua palavra, que é para nós o sustento. Pois quem obedece à sua palavra evita certamente muitos caminhos envios. Participa certamente da plenitude da graça. A palavra de Deus nos enche de Deus. É isto que os judeus não queriam compreender e tinham dificuldade de compreender. Por isso, o Senhor, com alguma insistência, mas com paciência, lhes vinha fazendo uma catequese. Primeiro sobre o pão, sobre a importância que tem o alimento material na vida da pessoa, para depois se apontar a si próprio como este pão nosso de cada dia,
que na oração dominical o Senhor nos diz não só invocai ou pedir o pão, mas também pedir que nos seja dado todos os dias. Este é um discurso profundo da parte de Jesus, mas era, pois, necessário fazer compreender aos judeus que não podem viver sem este pão. E tu, meu irmão, minha irmã, como vives? Qual é o espaço que este pão tem em sua vida? Que o Senhor te conceda a abertura de coração e que este pão, que é Jesus, tenha verdadeiramente um espaço em sua vida. Amém.